bom estar aqui, né, irmãos? Depois do bichinho do Covid, estou aqui novamente. Pegou pela terceira vez. Testei positivo antes de vir para a igreja. Falei, tem que fazer o teste antes, né? Não adianta fazer depois que vai no culto. E aí foi na terça-feira, depois do trabalho. Minha surpresa, né? Depois que terminou o teste, ela falou assim, positivo, Carolina. Não é possível um negócio desse, né? Terceira vez. Mas enfim. Terceira vitória. Terceira vitória. Graças a Deus. Aí, de tabela, minha mãe pegou também. Temos da vitória para todo mundo. Hoje nós estamos dando continuidade no livro de Romanos. Vocês viram o livro de Romanos capítulo 9, na terça-feira passada, né? Vamos dar uma relembrada? Romanos capítulo 9, só para relembrar, e depois a gente vai para o capítulo 10, que é o dia de hoje. Livro de Romanos, capítulo 9, só para relembrar, e já deixa aberto aí para o capítulo 10. Então, rapidamente, foi dito aqui na terça-feira passada sobre o povo de Israel, que foi adotado em primeiro lugar, né? Vocês lembram disso? Eles foram resgatados primeiro por Deus. Deus entregou a eles a glória, né? Tanto da presença no tabernáculo. A glória de Deus era um presente para o povo de Israel. Ele fez com o povo de Israel muitas alianças. Vocês viram aqui as alianças que Deus fez desde Gênesis. Deus foi fazendo alianças com o povo, sempre mantendo a sua promessa fiel, verdadeira, e determinando como ele gostaria de ser adorado, como ele gostaria de ser buscado, né? Deus apresentou então as tábuas da lei, os 10 mandamentos, e Paulo no capítulo 9 ele expressa dor porque por mais que o povo de Israel tivesse sido tão abençoado, o povo de Israel estava rejeitando Deus. Então Paulo no capítulo 9 expressa dor, expressa lamento por essa rejeição. E Paulo deixa claro no capítulo 9 que a promessa de Deus não falha, não falhou e não falhará. E o mais interessante no capítulo 9, quem leu inteiro, vocês vão ver que Deus endurece o coração e Deus amolece o coração, para mostrar que a soberania de Deus. Quem que endureceu o coração de Faraó? Foi Deus, por um único objetivo, mostrar o seu poder. E quando Deus quer, Deus amolece também o coração. E no capítulo 9 ele fala assim: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Então assim, soberania total. Ninguém manda em Deus, ninguém manipula Deus, né? Também está descrito no capítulo 9 que a linhagem da promessa ela veio através de quem? De Ismael ou de Isaac? De Isaac, por causa de Sara, aquela promessa toda que Deus tinha feito. E os israelitas, eles são considerados israelitas porque são de sangue? No capítulo 9 nós vimos que não. Não é porque eles são ali descendentes de sangue que são israelitas. Nem todos são. Por quê? Porque são israelitas aqueles que creem na promessa. Então não importa se tem o sangue de Abraão, se não crê na promessa, não é israelita. O capítulo 9 fala isso pra gente. E aí Paulo também fala um pouquinho sobre Jacó e Esaú. Fala da escolha que Deus fez na vida de Jacó antes dele ser gerado, antes dele nascer. E por que Deus escolheu Jacó e não Esaú? Porque Jacó era bonzinho? Não, muito pelo contrário. Quando a gente começa a ler a história de Jacó, não dá uma bronca? Ele é enganador, e por que Deus fez isso? Mas Esaú era melhor? Não também. E aí Deus quer mostrar pra gente que Deus escolhe a despeito das nossas falhas. Não importa. Jacó sendo tão falho, Deus escolheu Jacó e fim. E se Deus tivesse escolhido Esaú, também. Por quê? Porque a Bíblia fala que todos pecaram. Todos estão debaixo da mesma linha diante de Deus. Então até Paulo fala, Deus foi injusto? E ele mesmo responde, não. Porque Deus faz o que Ele quer. No capítulo 9, então, Deus fala também
através de Paulo, que os gentios, eles creram e por isso desfrutaram muito mais que os israelitas, certo? E aí eles esbarram na pedra de tropeço. Quem é a pedra de tropeço do capítulo 9? Jesus. E ele é a pedra de tropeço de esquina. Quando a gente fala pedra de tropeço, não parece uma coisa ruim? Não, não é. É onde você tem pedra de esquina, onde você é obrigado a esbarrar, onde você é obrigado a tocar e ver. Pedra de esquina, o Senhor Jesus é a pedra de esquina, é aquele que vai fazer você parar e ver o caminho certo a seguir. Então ele foi a pedra de tropeço para os israelitas. Por que pedra de tropeço? Porque ele veio e ele cumpriu a lei. Ele ensinou os israelitas que não é pela sua justiça que você vai alcançar a salvação, só é por mim. Então ele foi uma pedra de tropeço, porque os israelitas não conseguiam acreditar nisso, certo? Esse foi o capítulo 9. E aí Paulo continua, que é o que a gente vai ler agora, no capítulo 10, esse mesmo pensamento. Deu para lembrar a terça-feira passada? Tá bom, ficou claro? Alguma dúvida? Não? O silêncio é sim ou é não? Sim. Vamos lá, capítulo 10. O título diz: os judeus rejeitam a justiça de Deus. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Vamos parar por aqui? A gente tem 21 versículos. Eu vou tentar fazer 21 versículos até 9 horas, tá? Vocês me ajudem. Vamos lá. O 1 e o 2. Olha só, vamos entender. O que Paulo está falando aqui? O que ele deseja? Ele acabou de falar. A salvação. Ele fala assim, ó, irmãos, o desejo do meu coração, a minha vontade é que vocês sejam salvos. E a minha oração é por isso. Paulo está nos ensinando aqui o seguinte: desejamos a salvação do nosso próximo, mas não basta desejar a salvação do nosso próximo. Nós temos que orar pelo nosso próximo, se compadecer pelo nosso próximo. Mesmo que o nosso próximo seja teimoso, que é o que a gente vê na nossa casa, né? A nossa família. Mesmo que eles sejam teimosos, eles vejam os milagres de Deus, vejam as coisas se cumprirem e mesmo assim eles não se rendem. Paulo está ensinando: eu continuo desejando que vocês sejam salvos, continuo orando por isso. E aí, ele fala que nós devemos nos alegrar com a salvação dos nossos, né? Nós devemos nos alegrar quando eles chegam até Deus em salvação. No versículo 2 ele fala: porque dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Vocês estão vendo esse tem? Ele tem o que em cima? O circunflexo aí. Significa que ele está falando de mais de uma pessoa. De quem ele está falando? De quem que ele está falando que tem zelo, que tem cuidado? Os israelitas. Então ele está falando aqui, ó, eu sou testemunho vivo de que esse povo, embora eles rejeitem a Deus, eles têm zelo. E o que quer dizer zelo? Cuidado. O que mais? Ó, eu tenho zelo de você, eu cuido de você, eu tenho ciúmes de você, eu guardo você. Apreço. E Paulo diz assim: eu sou testemunha que eles são zelosos, porém eles não têm conhecimento. E aí a gente entra numa parte interessante. O que Paulo está falando? Paulo entendia desse assunto? Sim, por quê? Quem foi o cara mais zeloso da história, porém sem conhecimento? Paulo. Em Atos dos Apóstolos, o que ele faz? Crendo no seu zelo, no seu cuidado em cumprir. Aquele que recebeu de Deus a missão dada, a missão cumprida. Então ele chegava nos lugares em nome de Deus e arrastava os cristãos. Ele batia nos cristãos. Ele surrava os cristãos em nome de Deus para cumprir a regra. É zeloso.
ninguém vai passar aqui. Tanto é que, num culto como esse, se Paulo estivesse, quando era Saulo, ninguém olharia de olhos fechados, de medo, porque ele chegava e interrompia cultos, interrompia tudo em nome de Deus, zeloso, e arrastava os servos de Deus para fora. E para ele estava fazendo certo, ele estava sendo obediente, ele estava sendo fiel, zeloso, cuidadoso, disciplinado. Recebeu a missão, vai cumprir a missão. E aqui ele estava falando que havia sinceridade nos judeus. Havia sinceridade nesse comportamento dos judeus. Assim como há sinceridade em todos os colegas religiosos que nós conhecemos. Nós vamos encontrar religiosos lá no templo dos Testemunhas de Jeová, pessoas sinceras. Nós vamos encontrar pessoas sinceras no Adventista do Sétimo Dia. Nós vamos encontrar pessoas sinceras e muito sinceras nas igrejas católicas. Sim ou não? Pessoas muito sinceras, pessoas zelosas, pessoas cuidadosas, mais disciplinadas do que nós. Nas suas orações, nos seus jejuns, nas suas missas, nos seus cultos, nos seus compromissos na igreja, com Deus. Vamos ou não vamos? Você já conheceu, já lembrou aí. Nós vamos encontrar pessoas sinceras lá, pessoas muçulmanas sinceras, pessoas budistas sinceras. Nós vamos encontrar em todos os lugares pessoas sinceras. Porém, Paulo está falando que o zelo sem conhecimento não traz salvação. Paulo estava apontando o problema dos judeus. Ele estava falando: olha, vocês são zelosos sim, eu também fui. Vocês são cuidadosos, vocês são disciplinados, mas tudo isso sem conhecimento não traz salvação, é em vão. Como é em vão? Se eu me dedico tanto, se eu faço tanto, como é em vão? Paulo elogia esse zelo, porque o zelo faz parte da caminhada, faz parte, até porque o conhecimento sem zelo também não vai. O problema dos judeus era excesso de zelo sem conhecimento. Paulo está falando, o zelo não é o bastante. Você pode ser zeloso, você pode ser defensor, porém de coisas erradas. Você pode ser uma pessoa super zelosa, porém de motivos errados, de coisas erradas. E o zelo sem conhecimento, ele leva então ao fanatismo, ao legalismo, né? Tudo é por lei, tudo é por fanatismo mesmo. Vamos dar um exemplo? Vamos pensar no terrorismo, né? Os homens lá que acabam colocando as bombas nos seus corpos, certo? E eles recebem uma missão de explodir lá um determinado lugar, uma determinada cidade. E se você conversar com eles, não há nada que tire a ideia da cabeça deles, porque eles estão fazendo isso em nome do Deus deles, e não há nada que tire isso da cabeça deles. Excesso de zelo. Zelo total, missão dada, missão cumprida, eu sou fiel, eu sou leal, ninguém me desvia desse meu caminho, porém sem conhecimento. Outra coisa também que zelo sem conhecimento, um exemplo mais tradicional do nosso dia a dia, por exemplo, gosto muito do Rafael, e aí vou e compro para ele, não conheço ele direito, não sei que ele é alérgico, que ele tem asma, que ele tem, enfim, e vou numa floricultura e compro para ele flores cheias de pólen. A minha motivação foi boa? Sim, eu quis agradar Rafael, de tanto que eu gosto dele, eu quero agradar ele, mas não tenho conhecimento dele. Fiz bem ou fiz mal para ele? Mal. Ele vai ter uma crise de asma. Se ele não correr, em alguns casos, morre, né? Mas no meu coração fiz bem, fui zelosa. Entende que o zelo sem conhecimento, ele não caminha. Paulo está explicando isso nesses 2 versículos. O problema então de Israel era o quê? Ignorância. O que o excesso
excesso de zelo fez para Jesus? O excesso de zelo dos judeus, o que o excesso de zelo dos judeus fez para Jesus? Crucificou Jesus. O excesso de zelo de cumprir a lei crucificou o mestre, sem conhecimento de quem era o mestre. Depois de tudo isso, Paulo, então, ele vai para o versículo 3, e eu faço a pergunta antes de lermos: qual era o problema de Israel? Vamos ler aqui, versículo 3 então. Se é excesso de zelo e não conhecimento, havia um problema então em Israel. Versículo 3: porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Vamos lá, vamos explicar. Paulo está dizendo que o problema dos judeus não era a ignorância, não conhecer, não ter ouvido. Eles tinham um entendimento ali, na verdade não o entendimento, mas o conhecimento, mas só que eles não conseguiram absorver isso, entender isso, abrir o coração para isso. E aí, Paulo está falando assim, que eles não se dobraram à justiça de Deus. Eles disseram: peraí, se Cristo veio cumprir a lei, então nada mais, como assim a lei não salva? Então se eu cumprir toda a lei certinha, não é isso que vai me salvar? Se eu for zeloso na lei, isso não entra na minha cabeça. E Paulo está dizendo que o problema deles era desconhecer a justiça de Deus. Como que era a justiça de Deus? Quando eu olho para a lei, Paulo quer dizer, quando você olha para a lei, os 10 mandamentos, automaticamente você precisa de Cristo, porque você não consegue cumprir a lei sem Cristo. É impossível você terminar o dia e não ter violado um mandamento. Você não consegue. E aí Paulo está falando: israelitas, o seu esforço próprio não é o correto aqui. Se dobre diante da justiça de Deus. Se dobre, porque a justiça de Deus, ela é fiel para todo aquele que crê. Então não adianta alguém que não crê dizer assim: a lei foi eliminada, né? Não, a lei não foi eliminada, a lei ainda existe. A única coisa que a lei não faz é salvar. A lei aponta o pecado, mostra o pecado, mas a lei automaticamente ela te mostra a necessidade de Cristo. Porque sem Cristo você não consegue amar o próximo. Sem Cristo você não consegue honrar pai e mãe. Sem Cristo você não consegue parar de falar mal, de cobiçar, de roubar, de matar, seja o que for. Sem Cristo é impossível essas coisas, porque nós somos natureza má, a Bíblia nos diz. Então, quando eu olho para a lei, não é para eu ter desespero. Ela está me afogando, eu não consigo. Realmente, se nós nos apegarmos à lei para cumpri-la com as nossas próprias forças, nós não vamos conseguir. Mas quando nós olhamos para a lei, nós enxergamos Cristo. Aquele que crê, enxerga Cristo. Amém? Versículos 5 e 6. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Vamos terminar aí no versículo 5 por enquanto. Paulo está citando Moisés, que escreveu isso em Levítico, capítulo 18, versículo 5. O que Moisés estava falando? Assim que pegou os 10 mandamentos, Moisés estava falando assim: olha, aquele que observar os 10 mandamentos será salvo por ele. Obedecer à risca. Não era o Antigo Testamento assim? Então, Paulo está mostrando aqui, olha, antigamente Moisés falava assim: portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Então, Moisés, nesse trecho, ele diz que a lei de Deus agora era acessível a todos. Olha, povo de Israel, a lei agora é acessível. Está aqui, os 10 mandamentos para vocês, se vocês seguirem com perfeição.
vocês serão salvos com perfeição. Porém, o principal problema é que não havia perfeição. Só houve perfeição depois que Cristo veio. Por isso que a salvação é pela graça. Entendem? É por isso que a salvação é pela graça. Porque se fosse mérito nosso, né, não teria necessidade do sacrifício de Cristo na cruz. Houve um sacrifício de Cristo na cruz. Aí no versículo 6, mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo? Ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo? Mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Vamos parar aí no versículo 8. O que Paulo está citando aqui? De novo Moisés, Deuteronômio capítulo 30 e o versículo 11 ao 14. Paulo está dizendo assim: olha, os israelitas viram tudo isso acontecer e eles estão encontrando dificuldades para crer. O que Paulo está falando aqui? Não tem mais o que você possa fazer para ser salvo. Ele fala: que diríamos, pois? Você quer subir ao céu? Sequestrar Jesus? Não tem como, porque ele já desceu de lá. Ah, então você quer vê-lo ressuscitar? Fazer ele morrer e fazer ele ressuscitar? Não precisa, ele já fez. Então você quer devolver Jesus para o céu? Ó, tá vendo que os nossos esforços não conseguem? Você quer devolver então Jesus para o céu? Vamos cumprir toda a lei. Vem o Messias. A gente cuida do Messias. Depois mata o Messias, enterra o Messias, ressuscita a nossa força. Tudo isso não acontece. É Jesus que fez tudo. E o mesmo céu que entregou Jesus foi o mesmo céu para o qual Jesus foi recebido de volta. Aí Paulo está falando assim: não é difícil. Se fosse pelos nossos esforços seria difícil. Como buscaremos Jesus? Paulo está falando: como pegaremos Jesus e traremos ele para a terra? Ou, aí ele fala: quem subirá lá, trazer Cristo lá do alto? Aí no versículo 7, ou quem descerá até o abismo para enterrar e depois ressuscitar? Aí no versículo 8 ele fala: mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca. O que ele está dizendo aqui? Está fácil. Você não precisa procurar tanto, a palavra está pertinho de você, na sua boca, perto do seu coração. Tudo já foi feito por Ele. A palavra está acessível. Como foi dito aqui no início, a palavra está acessível. Se ela não está acessível num culto, ela vai estar acessível nas suas mãos. Se ela não está acessível nas suas mãos, ela vai estar acessível através de alguém usado por Deus para ir até você. Se ela não está acessível através de uma pessoa que vai até você, ela está acessível através das mídias sociais. A palavra está na tua boca, perto de ti. Não é necessário mais nada. Era isso que Paulo estava explicando para eles. Está junto de ti. Abra, leia, medite, reflita. E quando a gente começa a pensar no zelo, no conhecimento, quem aqui, na sua trajetória cristã, no seu começo, você lembra de ser muito zeloso sem conhecimento? Quem aqui passou por isso? Que é um amadurecer difícil. Ela, eu, quem mais? Você tem os momentos de fanatismo, uns momentos, esses momentos às vezes duram anos, e você faz discípulos fanáticos também, porque você quer que as pessoas acreditem como você. Só que você é muito zeloso mesmo, tem aparência de piedade, mas não tem conhecimento, e no fim das contas, você acaba se comparando. O fanático, ele acaba se comparando, infelizmente. Ele acaba falando assim, ó, para Deus: Senhor, mas eu faço tudo certinho e eu não sou abençoado. E aquela pessoa, ó, a gente compara, e aquela pessoa que não tem uma vida tão zelosa, ela é abençoada. Mas o que é o meu zelo para Deus? A Bíblia nos diz que as nossas obras para o Senhor são trapos de imundícia. Em Isaías, já pensou?
não valem nada sem conhecimento, sem temor, sem cuidado. Eu posso subir degraus pagando promessas. Eu posso ajoelhar em milho, criar dor em mim, pegar um chicote, me bater, andar sangrando por aí. Isso nada vale se dentro de mim não houver a transformação. Se dentro de mim não tiver feito download do meu conhecimento. E aí, é inadmissível, né, que a gente continue desse jeito. Por quê? Porque se a gente continua desse jeito, né, nesse pensamento, que é por causa que eu fiz que estou sendo abençoado, é por causa que eu cumpri com o prometido que eu estou sendo abençoado, dá a impressão que eu estou negociando com Deus. Dá a impressão também que Deus, ele é meu empregado. Dá a impressão também que Deus é manipulado por mim. E não, Deus não é manipulado por mim. Dá a impressão também que o meu zelo muda Deus de ideia. Também dá a impressão que eu sou mais crente sendo assim. Eu mereço ser abençoado, porque eu sou assim. E quando Paulo traz esse ensinamento para os israelitas, imagina o choque que não deu. Para eles era inadmissível. Como assim? Sempre fomos ensinados que é através da lei que seremos salvos. Se nós a cumprirmos, se nós a levarmos a sério, não importa como está o nosso interior, o nosso coração, né? Como os fariseus faziam, jejuavam, oravam, cumpriam a lei, mas por dentro eram como? Paredes branqueadas por fora e dentro podres, né? Porque a nossa aparência ela é fácil de enganar, mas Deus, ele vê o nosso interior. Então Deus nos ensina que nós devemos agora, nessa caminhada, para termos uma caminhada mais saudável, para nós enxergarmos o sacrifício de Cristo na cruz e darmos o devido valor, nós devemos entender o seguinte, aquela velha história que a gente repete aqui: eu faço boas obras porque sou salvo. Não sou salvo, não faço boas obras para ser salvo. É ao contrário, porque eu sou salvo, eu faço boas obras. É um resultado que Deus faz nascer em mim. E aí no versículo 9, diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Confessar e crer. Nós fomos chamados para professar a fé, certo? Para pregar, para mostrar nossa fé verdadeira, por onde a gente passa, por onde a gente anda. Tanto é que já ouvimos muitas pessoas dizerem assim: não, a probabilidade das pessoas serem salvas é grande, porque a Bíblia fala que todo aquele que crer e que confessar o nome do Senhor vai ser salvo. Mas se nós olharmos, estamos vendo versículo a versículo, nós vamos ver que não é bem assim. No versículo 8 e no versículo 7 há uma sequência de coisas para acontecer. Se com a sua boca você confessa Jesus como Senhor, então eu preciso confessar com a minha boca que o Senhor, que Jesus é o Senhor. E em meu coração eu preciso crer no que eu estou confessando. Essas duas coisas caminham juntas. Se uma pessoa vem aqui à frente, pelo apelo, aceita Jesus ou Jesus o aceita, como vocês quiserem, e alguém der o microfone para ela e falar: olha, repita comigo, ela pode repetir, mas se o coração dela não crer, ela não foi salva. Mas, o que está falando? Se com a sua boca você confessar, com o seu coração você crer no quê? Que Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Lembra que eu falei nas outras terças-feiras como é difícil crer nisso?
Veja, você precisa crer de verdade que um dia Jesus veio, morreu. Olha como precisa ter fé para isso. Jesus veio em carne aqui nessa terra, morreu, ressuscitou, não sozinho, por Deus. Deus o ressuscitou. Ele foi para o Pai. Nunca ninguém achou o seu corpo, nunca ninguém achou nada que provasse que ele ainda está aqui. Ele está lá e ele voltará. Então, na hora que eu estou falando, se com a minha boca eu falar isso e crer no meu coração que quem ressuscitou Jesus foi Deus e foi dos mortos, sou salvo. Parece fácil. Parece fácil. Mas a pergunta é, você realmente crê em tudo isso que eu falei aqui? Ou, de tanto escutar, isso parece uma história já, uma história... nada mais. Sabe uma história que você está cansado de ouvir? Cansado de ouvir desde pequeno? Não provoca mais mudança, não provoca mais... Tá, é a Páscoa, tá, é o Natal. Não provoca uma reflexão, não provoca mudança. É uma história. E aí nós corremos um sério risco de andar nessa linha. De tanto ouvir, se acostumar, deixar nosso coração se acostumar com essa história. E ao ponto disso não nos emocionar mais, ao ponto de nós não sabermos o que estamos fazendo na Santa Ceia, que é um momento de memória. É um momento de memória. Ao ponto de não sabermos o que estamos fazendo no momento do batismo, que é um momento de sepultamento. Então, eu acabo sendo zelosa com todos esses sacramentos, né? Batizo, tomo Santa Ceia, participo dos cultos de ensino, mas eu não creio de verdade em tudo isso. Eu só escutei e eu não creio de verdade em tudo isso. Corremos esse risco? Corremos, por isso que a gente tem que pedir para Deus o quê? Fé. Senhor, me dá fé. Acrescenta a minha fé, porque tudo está baseado na fé. Porque ó o versículo 10, emendando com a nossa palavra aqui. Visto que com o coração se crê para a justiça e que com a boca se faz confissão para a salvação. Confessar é um ato de convicção. A gente só confessa quando a gente está convicto. O que uma pessoa convicta faz? Uma pessoa convicta que vai servir a Deus, nada tira ela do caminho. Porque ela está convicta. Fé é convicção. Quando você está convicto de uma decisão importante, né? Você decidiu que amanhã você vai pedir a conta. Se você estiver convicto, ninguém tira isso da sua cabeça, porque há uma convicção. Quando você está convicto de que você não precisa mais beber, de que você não precisa mais fumar, ninguém pode tirar você desse caminho, porque você se convenceu. É convicção. Por isso que um ladrão, ele é convicto. Ele é convicto, por isso que ninguém muitas vezes para o ladrão. Porque ele é convicto, ele saiu para roubar, ele vai roubar. Ele está convicto no que ele vai fazer. O Senhor pede convicção no caminho dele. Convicção, porque ninguém tira você da sua fé, ninguém tira você do seu propósito, ninguém tira você da sua missão. Convicção. Convicção de que você ora e vai ser respondida. Convicção de que há uma porta fechada, mas Deus pode abrir. Convicção de que Deus tem um propósito nos cultos, Deus vai falar com você através do hino, a pessoa tem tanta convicção que ela vai com uma resposta, não falou na palavra, mas falou no louvor, e ela vai com convicção naquilo que Deus falou, e ela vai ver Deus fazendo na vida dela, Deus cumprindo na vida dela, porque ela tem convicção. E muitas vezes nós vamos ver uma pessoa que não frequenta os cultos ter mais convicção do que nós. Eis a questão. Eis a questão, nós vamos ver muitas vezes. Então nós precisamos pedir para Deus convicção. Eu não quero ter dúvida, eu quero tomar posse dessa verdade e nunca me desviar dela. Eu quero acreditar que o Senhor veio, que o Senhor morreu na cruz, que o Senhor ressuscitou. Eu quero estar certo desse caminho, eu quero estar convencido desse caminho, porque daí ninguém me tira desse caminho. E a maior convicção que eu tenho é o Evangelho. Ele que produz a fé. Ele que produz a obediência. Ele
que vai me fazer pensar, que vai me fazer refletir, que vai me fazer chocar com os meus costumes, os meus hábitos. E aí, no versículo 10, na verdade assim, ainda falando, né, no versículo 10, falando ainda de fé, quem já leu, acredito que seja no livro de Tiago, falando que os demônios creem e estremecem, não é verdade? Nós cremos e nem estremecemos, mas os demônios creem e estremecem. Por quê? Porque eles conhecem o tamanho de Deus, eles conhecem o poder de Deus. Os demônios creem e estremecem. Qual é a diferença da nossa fé com a fé dos demônios? Não obedece. Obedece? Não obedece. Não tem, eles não têm mudança, né? Por isso que eles estão onde eles estão. Eles possuem todas as informações que nós temos, até mais, porque eles conhecem Deus. Eles sabem quem é Deus, eles conhecem os atributos de Deus. Enquanto eles precisam de uma multidão de demônios para fazer umas certas coisas em vários lugares, Deus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Porque nada para o exército de Deus. O exército de Deus é muito maior, muito melhor, né? Por isso que a gente não pode ter medo das forças inimigas, né? As forças de Satanás. Porque o exército de Deus é muito maior que Satanás. Muito melhor e maior. E aí a Bíblia nos diz que existem pessoas sinceras também que creem, não é verdade? Mas não tem essa mudança e que infelizmente tem um destino. Então, já ouviram aquela frase que o inferno está cheio de boas intenções? Então boas intenções, pessoas sinceras, o diabo também crê, também sabe, tem informação, tem o conhecimento, estremece, acredita, ele sabe que Jesus ressuscitou, ele sabe quem é Deus, o poder de Deus. A diferença é que o demônio não obedece, o demônio não guarda o entendimento que ele recebeu, né? E nós estamos aqui para entender, para guardar, para pedir para Deus: Senhor, sozinho não tem como. Eu não consigo crer sozinho, eu não consigo amar sozinho, eu não consigo perdoar sozinho, eu não consigo trabalhar sozinho, eu não consigo servir ao Senhor sozinho, eu não consigo ter compromisso sozinho. Por isso, Senhor, eis-me aqui. Eu preciso que o Senhor venha me ajudar para que eu possa cumprir e glorificar o nome do teu nome, né? Cumprir sendo um bom servo na sua casa, sendo um bom servo na minha casa, né? Um bom filho, um bom pai, um bom marido, uma boa esposa. E essa convicção de mente e coração é que precisam andar juntas, né? Porque se a verdade ela percorre as nossas correntes sanguíneas, a verdade de Cristo, né? Nós confessamos automaticamente e cremos, e aí nós fomos salvos. O resultado vai ser uma vida cheia de boas obras. Qual é o resultado de uma vida salva? Uma vida repleta de boas obras, uma vida repleta de bênçãos de Deus, no sentido de paz, no sentido de providência de alma, né? Nós não teremos então uma falsa esperança. Nós sabemos que no final de tudo nós vamos nos encontrar com Jesus, nós temos um destino certo, né? Nós não estamos aqui alimentando uma falsa expectativa, mas nós estamos sim com uma expectativa, assim como a natureza está, de encontrar Jesus um dia. E aí no versículo 11 diz assim: porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Paulo está citando o profeta Isaías, capítulo 28, versículo 16. Todo aquele que nele crer não será confundido, não será envergonhado. O que o Senhor está falando? Creia em mim, tenha convicção nisso tudo, porque no final você não vai ser confundido, você não vai ser envergonhado. Não é como quem diz: confie em mim e não cumpre. O Senhor está falando: confie em mim, você não vai ser envergonhado.
confia nessas verdades, você não vai ser confundido. Ou seja, o Senhor está querendo aumentar o nosso nível de convicção, nosso nível de fé. Vai, continua assim, confiando, com convicção, porque no final você não vai ser confundido. Versículo 12, vamos devagarzinho para a gente abordar. Versículo 12 e 13. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha só, esse versículo aqui, vamos falar primeiro do versículo 12. O Senhor está falando que não faz acepção de pessoas, certo? Pode ser o gentil, pode ser o judeu, pode ser o pobre, pode ser o rico. E o que é lindo nisso? Pode ser até aquele que está com a vida cheia de pecados. O Senhor não faz acepção de pessoas, Ele ama por igual. Aí no versículo 13, já ouvimos algumas pessoas falarem o seguinte: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se a gente não lê o contexto, o que a gente fala? É isso aí, invocou o nome do Senhor, está salvo. Foi isso que a gente aprendeu? A gente acabou de aprender. Foi isso que a gente aprendeu? Aqui é um resumo. Esse versículo está resumindo. E aí, ele vem com a problemática nos outros versículos. Olha só o que ele vem fazendo. Aí ele vem perguntando. Versículo 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Isaías 53, versículo 7. O que Paulo está falando aqui? Para que o nome do Senhor seja invocado, então, por exemplo, invocou o Senhor, vai ser salvo? Olhando para trás. Para que o nome do Senhor seja invocado, Paulo está falando, como invocarão se não creram? Então precisa o quê? Crer. E vai precisar de ter fé genuína. Saber quem está invocando. Está clamando quem? Tem certeza que Ele pode te salvar? Esse Deus que você está clamando? Esse Deus que você está invocando? Você tem certeza genuína? Você não invocará Jesus por salvação se você não crer nele, né? Mas nós aprendemos a caminhada cristã decorar, e isso é um problema. O que a gente aprendeu? Decorar. Um exemplo, vou falar de mim, tá bom? Não vou julgar ninguém, não vou apontar ninguém. Decorar. O que a gente fala? Eu falava muito, sem nem pensar. O sangue de Jesus tem poder. Ó, você nem pensou. É uma frase. Não, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem... Olha, o sangue de Jesus tem poder. Se você parar para pensar. Só que a gente não para. Não é verdade? Ou a gente fala assim, quem aqui fala isso, não levantem a mão. Só por Deus, hein? Isso aí é só por Deus. Só coisa boa e coisa ruim, a gente fala. Tropeça, só por Deus, hein? E uma coisa boa, só por Deus. A gente nem pensa no que a gente está falando. Tá vendo que eu estou invocando Deus? Mas sem refletir? Fui salva? Não. Paulo está falando, para invocar precisa crer no que aquele que está sendo invocado pode fazer por você. Por exemplo, quando você esquece de levar alguma coisa, você chama por alguém. No meu caso, minha mãe. No seu caso, sua esposa, seu esposo. Você tem certeza que essa pessoa vai te salvar naquele momento, sim ou não? Porque você conhece essa pessoa, sim ou não? Se você não conhece, não bate uma dúvida? Ô fulano, pega a minha roupa pra mim, será que vai trazer? Será que vai pegar? Mas quando você acredita e sabe quem é essa pessoa, o seu chamar é diferente. Você sabe com quem você está falando. Como Paulo mesmo disse, sei em quem tenho crido, sei que poderoso Ele é. Aí ele até fala, para mim o morrer é ganho. Olha isso, o morrer para mim é lucro. Pessoal, em acidente, né, Carol?
na prévia de um acidente, alguma coisa assim. Sangue de Jesus! Exatamente. Literalmente crer ali sim, né? Se crer de verdade. Aconteceu um episódio comigo com meu pai, que a frase foi justamente essa. Ele ia passar por cima da gente e simultaneamente eu ia. Sangue de Jesus tem poder, assim. É quando eu estava vivo ainda. Dizem que quando há turbulências no avião, não tem ateu, né? Não tem ateu. Porque ainda que seja por vício, ele vai falar, ai meu Deus! Ainda que seja por vício, ai meu Deus, me salva! Né? Às vezes é uma força de expressão. Portanto, tem gente que fala assim, não, mas ele clamou Deus na última hora. Depende. A Bíblia está falando, para você invocar, você precisa saber a quem você está invocando. E como você vai saber se você não conheceu? E como você vai conhecer se você não ouviu? Não ouviu ninguém explicando, não ouviu no rádio, não deu ouvido. Isso não quer dizer só que alguém falou para você, mas quando você lê a palavra de Deus, se você não der ouvido, também não tem como. Eu posso ler aqui de uma forma rápida, sem meditar, sem refletir, eu li. Isso vai provocar mudanças em mim? Não, porque eu não refleti sobre o que eu estava lendo. E aqui, Paulo está falando sobre isso, a mensagem. Como que a mensagem ela vai chegar a alguém sendo explicada se não tem mensageiro? Então Paulo está fazendo tipo uma sequência de coisas para a mensagem chegar, para que então você possa invocar, para que então você possa ser salvo. Então a fórmula de Paulo, passo a passo, é assim, ó. Primeiro Cristo envia o mensageiro, na fórmula de Paulo. Envia o mensageiro. O mensageiro prega. Pregou, as pessoas ouvem. Ouviram, as pessoas creem. Creram, as pessoas invocam. Invocaram, as pessoas são salvas. Essa é a fórmula. Faz sentido do jeito que a gente está usando a palavra? Então, não, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não faz sentido. Paulo explica bem. Então não é um acontecimento isolado. Tanto é que precisa as pessoas para a tarefa. Se não tivesse pessoas, não haveria pregação. Se não tem pregação, os pecadores não ouvem a mensagem. Se eles não ouvem, eles não creem. Se eles não creem, não invocam. Se não invocam, não são salvos. Entende? Versículo 16 e 17. Mas antes eu vou falar uma coisa que ele fala, cita Isaías, que é tão bonito. Ele fala assim: por isso que formosos são os pés daqueles que levam boas novas. Porque alguém acha seu pé bonito? Né? A gente olha pro pé. Não é pra falar de mim também, né? Ai meu Deus, esse dedinho, né? Esse dedinho não sei o que, esse dedinho não sei o que lá, meu pé é muito magro, não sei o que. E você põe defeitos, né? Mas a Bíblia fala que todos os pés que levam o Evangelho são formosos. Mas a Bíblia não está falando que são pés que não têm unha encravada, não é esse tipo de pé. Não é pezinho que está feitinho, sem cutícula, unha limpinha, cortadinha. Isso é bom? É bom. Mas o Senhor está falando dos pés que levam o mensageiro, que pode ser você, ao destino. Todo pé que leva o mensageiro ao destino, ele é formoso diante de Deus. Então, quando você está se levantando para levar a palavra de Deus, não importa se é no púlpito, não importa se é no seu trabalho, se é na sua família, a Bíblia chama você de pés formosos. Se nunca ninguém disse isso para você, olha como o seu pé é formoso, o Senhor está falando nessa noite, formosos são os seus pés, que anunciam as boas obras. O Evangelho. Glória a Deus. Isaías disse isso, Paulo repete aqui. Paulo está querendo incentivar os israelitas. Olha, gente, formosos são os nossos pés quando nós anunciamos a palavra de Deus. No versículo 16, 17 e 18 diz assim: mas nem todos. Ele faz a pergunta, né? Aí no versículo 16 parece até que ele desanima. Ele fala: mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Parando aqui um pouquinho. Às vezes, nós nos perguntamos, né?
nós fazemos algo em prol do reino de Deus. Quer seja a mensagem, quer seja o estudo, quer seja o ministério de louvor, um hino que você preparou, algo que você se aperfeiçoou para apresentar a Deus. E você não vê manifestação da igreja. Ninguém nem sente nada. Ou ninguém se interessa. Ninguém vê. Isaías fala, quem creu na nossa pregação? Veja, Isaías falando. Quem creu na nossa pregação? Já pensou nós termos uma chance de ouvirmos Isaías pregar? Com todo o conhecimento que nós temos de Isaías, do profeta Isaías, creio que daria o horário, a gente não iria embora, né? Ele nunca falaria para nós assim, ué, quem creu na nossa pregação? Não, nós choraríamos, nós estaríamos, olha Isaías, a gente vai trazer pizza, fica aí, continua conversando com a gente. Os israelitas tiveram tantos privilégios, e eles não aproveitaram. E aí Paulo fala, quem creu na nossa pregação? Aí no versículo 17 ele fala, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então ele está falando aqui, assim como os ouvintes de Isaías não creram, os meus ouvintes também não creram. Paulo está falando, né? Assim como não creram na pregação de Isaías, não estão crendo na minha pregação também. E aí ele está dizendo assim que a fé, ela nasce genuinamente através do Evangelho. Não tem como ter fé sem Evangelho. Não tem como ter fé sem Cristo. O mundo, ele faz palestras de treinamento, coaches, você até sai motivado nos primeiros 5 minutos, mas nada põe fé no seu coração, senão o Evangelho. Nada abastece a sua alma, se não for o Evangelho. Você pode até ter autoajuda, ler livros de autoajuda, participar de palestras de autoajuda. Confesso que na primeira semana você vai sair motivado, mas depois o seu gás vai acabar. Vai acabar porque aquilo não é vida para você. Não produz vida para você. Mas o que produz vida para você é o Evangelho. É o Evangelho. E é o único que traz para você fé interior, fé que salva, a fé que cura, né? E aí, Paulo mesmo se antecipa às possíveis perguntas que os judeus fariam, que nós faríamos, no versículo 18. Ele fala assim, mas digo, porventura não ouviram? Está falando de quem? Olha, Paulo mesmo, primeiro ele está falando aqui, ó, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E aí, ele se antecipa. Peraí, mas se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, os israelitas ouviram. Por que não crer? Ele se antecipa. Aí o versículo 18 ele fala assim, mas digo, porventura não ouviram? Aí ele responde, sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Aqui ele cita Salmos 19, que diz assim, mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. O que Paulo está dizendo aqui? Olha, eles ouviram? Eu tenho certeza que sim, porque não tem lugar que não tenha sido falado sobre essa verdade. Por isso, Paulo está falando, a ignorância deles é indesculpável. É indesculpável. Porque uma coisa é não ouvir, mas Paulo está falando, ouviram. Talvez não tenham entendido porque não quiseram, mas é indesculpável a ignorância deles. O que Paulo diria dos nossos tempos? Dos nossos tempos. Quando nós temos livros, nós temos comentários bíblicos. Quando a gente não entende um versículo, a gente pode jogar lá no Google, quero ver esse versículo. Já pensou Paulo com todo esse recurso? O que Paulo diria para a nossa geração? Ao encontrar alguém que não, meio leigo no nosso meio, mas está leigo por quê, meu filho? Tem igreja em cada esquina. Tudo bem que nem todas são sinceras, mas tem igreja, tem evangelho. Você tem bíblias de todas as cores, de todos os tamanhos de letras. Não enxergo, tem a letra jumbo. Muito grande, tem a letra pequena.
porque tem harpa, então tem Bíblia sem harpa. Ah, eu gosto só do Antigo Testamento, tem a Bíblia só do Antigo Testamento. Ah, eu não quero levar porque é muito grande, tem a Bíblia de mãos. Ah, eu não quero nenhuma das Bíblias, tem o celular. O que Paulo diria para nós? Não tem desculpa. Não leu por quê? Você não leu por quê? Ah, eu não li porque... Por quê? Porque eu não quis. Vai ter que falar isso. Eu não quis. Não foi por quê? Porque eu não quis. O que Paulo diria nos nossos dias? Quando nós temos pastores à disposição, nós temos comentários bíblicos à nossa disposição, né? A gente pode ir lá na Conde de Sarzedas, a gente pode escolher quantos comentários bíblicos nós quisermos. Nós temos a Bíblia na linguagem de hoje, para quem acha mais difícil entender. Nós temos a Bíblia na linguagem internacional. Nós temos a Bíblia já traduzida para todos os idiomas. Nós temos a Bíblia... Ah, não, só leio Bíblia da tradução do meu avô. Então vai ter a Bíblia lá da tradução do seu avô. Não tem desculpa. Não tem. Versículo 19, 20 e 21. Mas digo, ele continua no assunto. Porventura, Israel não soube? Está perguntando. Porventura, então, ouviram. E eles não souberam, não tiveram conhecimento? Aí ele responde. Primeiramente, diz Moisés, eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata, vos provocarei a ira. Deuteronômio, na verdade, ele citou aí. Capítulo 32. O que Paulo está dizendo aqui? Através de Deuteronômio. O povo de Israel, quando viu que os gentios estavam abraçando a fé, estavam recebendo também os benefícios, estavam abraçando os milagres também, sem terem buscado, sem terem procurado, né? Foi rejeitado pelos seus, então a bênção está aqui. Senhor, com essa atitude, o Senhor provocou ciúmes no povo de Israel. Olha o que vocês rejeitaram. E nós somos a parte que abraçamos o Senhor. Senhor, nós não vimos nada, mas nós te aceitamos, nós queremos ser aceitos por Ti, nós queremos, o Senhor não nos buscou, nós não buscamos o Senhor, mas o Senhor nos adotou, sem merecer. E isso provoca ciúmes no povo escolhido, porque assim, os benefícios nós temos, a herança nós temos por promessa, fazemos parte da aliança, fazemos parte da promessa, temos tudo ali escrito como filhos. E o Senhor fala, provocarei a ira e os ciúmes. Nós vamos ver isso mais aflorado no capítulo 11, 12. Finalmente, e Isaías ousadamente diz, Paulo gostava muito de quem é, né? De citar quem? Ele citou várias vezes, né? Moisés e Isaías. Paulo tinha conhecimento muito grande das Escrituras, e não só isso, Paulo era um doutor praticamente, né? Paulo era sábio, inteligente, mestre. E ele fala, Isaías ousadamente diz, fui achado pelos que não me buscavam. Fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas contra Israel, ele diz, todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Aqui, eu termino fazendo um link com a primeira palavra que o pastor Vanderlei trouxe aqui, falando de responsabilidade. Paulo está terminando falando assim, que mesmo com tudo o que Israel fez, Deus nunca deixou de estender as mãos para abençoar esse povo rebelde, povo teimoso, né? Só que Paulo está falando assim, então não foi por falta de ouvir, não foi por falta de entender, porque foi pregado. E aí Paulo termina falando assim, então a incredulidade de Israel é responsabilidade de Israel. Paulo está praticamente falando assim, olha, vocês são o que são por culpa de vocês mesmos.
Porque todos os recursos foram dados a vocês. Tudo foi dado a vocês. Então, a incredulidade que hoje vocês têm é por opção. Quer ser ignorante, quer não conhecer, quer rejeitar. E aí Paulo termina. Então, a incredulidade de vocês é responsabilidade de vocês mesmos, povo de Israel. Porque Deus nunca rejeitou a bênção para vocês. Deus nunca encolheu a mão, todo dia estendia as mãos a um povo rebelde e maldizente. Foi essa a pregação de Paulo, foi essa a carta de Paulo no capítulo 10. Amém? Amém. Vocês têm alguma dúvida? Carol, aí a gente vê aí Paulo encerrando uma carta, falando com o povo daquela época. Sim. E hoje, o Senhor retratando as nossas vidas. E a gente está com os mesmos recursos, muito mais, e nos tornamos um povo pior do que Israel. Nossa, foi o mesmo problema. Porque somos negligentes, podemos servir melhor, obedecer a palavra, né? E muitas das vezes a gente se coloca no padrão, que muitas das vezes eu não sabia disso, na verdade eu não sabe de tudo. A gente só não obedece e pratica. O povo não tinha tanto entretenimento como tem hoje. Exatamente. Distrações, né? Nós temos. E não, na verdade, assim, o lazer em si, ele é necessário e Deus não condena. A única coisa que Deus quer é um espaço, né? Um espaço. É um espaço. Ele não vai te condenar de você estar cuidando de você, cuidando da sua vida, enfim, tendo um momento ali com a sua família. Ele só quer um espaço, um tempo de qualidade, um tempo em que você possa ler, entender, porque ele está dizendo, como disse mesmo no início, nossa vida depende disso, entende? Nossa vida, nossa fé, o nosso futuro, o levantar amanhã depende da nossa fé de hoje. Como que abastecemos a nossa fé hoje? Porque estar sem energia espiritual é estar mesmo sem energia, sem vontade de ouvir nada nem ninguém. Nós não podemos chegar nessa régua, porque daí nós caímos muito, e para levantar é muito difícil. É muito difícil você pegar o ritmo. Você está no ritmo, né? Vamos pensar em alguém que pratica esporte ou faz academia. Para uns dias aí, quando volta, não é difícil? A Camila malha. E aí quando volta, inclusive ela vai voltar, diz que vai malhar bastante, porque ela está comendo muito aqui. Então, e quando volta, vai conseguir fazer como no primeiro dia? Não, vai ter que ir devagar, de novo, até chegar no nível que ela gostaria de estar. Assim é a nossa vida. Se nós ficarmos muito fraquinhos espiritualmente, para pegar depois, não tem profeta que chegue para você, passe a revelação que for. Se você estiver desanimado, você não levanta. Não levanta. Pode ser o profeta que for, falar, vai chegar um carro na sua casa amanhã, seu coração vai se alegrar naquele momento. Acabou. Mas o Evangelho, ele te abastece todos os dias. Todos os dias. Essa palavra, ela produz reflexão, não porque eu estou pregando, mas é porque é a palavra de Deus. Então amanhã, quando você estiver trabalhando, ou se vendo numa situação, de vez em quando essa palavra vai... Quem conhece borrifador? Né? Borrifador de ar. De vez em quando vai vir assim na sua mente. Lembra que a gente falou de conta-gotas? Que a gente só recebe a quantidade certa para aquele dia? Então essa é a quantidade certa para hoje. Amém? Eu agradeço os irmãos, agradeço a oportunidade, a confiança e as palmas que exaltam Jesus.